e Salvador Jesus Cristo. E agora, Pai, eu te peço pela vida do pastor John, que perdeu a esposa, 4 filhos, 2 netos, e perdeu muitos membros da igreja, que foram mortos de uma forma tão covarde. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia do coração do pastor John, que depois orou por aqueles que mataram suas ovelhas, sua esposa, seus filhos e seus netos. E na sua oração ele dizia que assim procederam porque não conhecem o amor de Deus, não conhecem a graça bendita de Jesus. E terminou a sua oração pedindo ao Senhor que os salvasse, que eles se rendessem à pessoa bendita do Senhor Jesus. Ó Pai querido, em nome de Cristo, visita aqueles que estão nas prisões da Coreia do Norte, porque professam a fé cristã, que estão ali apodrecendo, passando fome, necessidades, doentes, meu Senhor, e muitos já condenados à morte. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia dos cristãos do Quênia, que são mortos em suas aldeias, e os corpos ficam lá no meio da rua, porque ninguém tem coragem de enterrar aqueles corpos. Meu Senhor, tem misericórdia desse povo tão sofrido porque defendem a causa evangélica, levantam a bandeira de Cristo, a bandeira do Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário para oferecer vida eterna a todo aquele que nele crê. Portanto, Pai, entregamos essas vidas nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que perseguem e daqueles que são perseguidos, que eles continuem firmes na fé, testemunhando do poder de Deus. Assim oramos e agradecemos pela mediação de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem levantar, irmãos. Estaremos louvando a Deus. E para terminar essa história da Nigéria, enquanto os corpos estavam sendo enterrados, o mesmo grupo voltou e abriu fogo contra as pessoas que estavam no velório. E diversas pessoas foram mortas, inclusive um senador da Nigéria. Então a situação na Nigéria é profundamente grave. Então precisamos continuar orando, pedindo, suplicando a misericórdia do Senhor nosso Deus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Esse cântico nos diz: em espírito e em verdade, Senhor Deus, nós te adoramos, nós te adoramos. Nosso prazer é te louvar, nosso prazer é te adorar, nosso prazer é estar aqui nessa manhã, como foi dito, com essa liberdade que nós temos. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Espírito e verdade, Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos
nasci, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, Senhor, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver, Senhor, na casa de Deus. Mais uma vez em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito e em verdade, nós te adoramos, ó Senhor. Te adoramos. Tu és Rei dos Reis, Tu és Senhor dos Senhores. Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar, Senhor, nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na tua casa, Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar foi que eu nasci, para te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Graças a Deus por tudo que Tu és. Minha vida eu entrego a Ti, para ver Tua glória em mim brilhar, Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvarei, por tudo que Tu és. Minha vida entrego a Ti, para ver Tua glória em mim brilhar, Senhor. Eu te louvarei por tudo que Tu és. Minha vida entrego a Ti, para ver Tua glória, brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, Teu nome, e em Teus braços descansar.
Senhor, tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar, e nada poderá nos separar. Quero exaltar, Senhor, teu nome. Quero exaltar, Senhor, teu nome. E em teus braços, descansar. Senhor, tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar. A última vez, quero exaltar, Senhor, teu nome. E em teus braços, ó Senhor, em teus braços descansar. E nada poderá nos separar. Aleluia, glória a Deus. Nós cantamos uma música algumas quartas atrás e ministramos aqui na igreja, que nos fala que nós devemos viver como Cristo viveu, que o meu querer possa ser o querer do Senhor Deus, que aquilo que eu realize glorifique a Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, que as pessoas possam identificar em mim a pessoa de Cristo, que eu possa refletir, que eu possa externar a glória do Senhor. Assim como Paulo afirmou: vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Isso é muito mais do que teorizar sobre Cristo, isso é muito mais do que teorizar sobre a pessoa de Jesus, é viver Jesus nos nossos relacionamentos, na nossa conduta, na nossa fala, na nossa postura, no nosso comportamento. Essa música versa sobre isso, nos fala sobre isso, que cada vez que eu falar, cada vez que eu me direcionar, Cristo possa ser visto em mim, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Se você não conhece, eu te convido a aprender nesse momento. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Declara isso, meu irmão. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus.
esse é o meu querer. Glória a Deus. Cada vez que eu tocar no ombro, amigo, cada vez que eu tocar no ombro, amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, ser em tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero mais uma vez, eu quero te servir, eu quero, Senhor, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Glória a Deus. Deus, esse é o nosso querer, Senhor. Nós queremos te servir, nós queremos te adorar, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. Você vai dizer isso mais uma vez: eu quero, Senhor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amado Jesus. A última vez, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4. Verso 6. Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Pai amado, pela mediação de Cristo, te rogamos que o Senhor ilumine a nossa mente e assim possamos compreender a tua palavra, palavra que consola o nosso coração, palavra que transmite paz,
a nossa vida. Palavra que nos promete uma vida especial com Deus. Essa palavra, Senhor, não muda, é sempre fiel. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. O Senhor tem compromisso com as promessas que foram feitas. O Senhor só não tem compromisso com aquilo que Ele não disse. Mas as promessas que foram feitas, o Senhor é fiel para cumpri-las. E eu rogo em nome de Jesus, que o Senhor abra o entendimento de cada pessoa aqui presente. A começar pelo meu, Senhor, a começar pela minha vida. E assim possamos compreender a Tua santa e preciosa palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre essa questão da ansiedade. Deixar a ansiedade. E certamente não vamos terminar hoje. Vamos apenas iniciar. E quem sabe no próximo domingo estaremos concluindo essa palavra. Eu li um texto muito interessante sobre a questão da ansiedade. E aquele autor cristão escreveu o seguinte: ele escreveu que deixar a ansiedade é a tarefa mais difícil dos cristãos. Deixar a ansiedade é a tarefa mais difícil daqueles que estão em Cristo Jesus. Embora em muitas passagens da Bíblia, e sabemos disso, e é verdade, tenhamos promessas da fidelidade, da provisão e da proteção de Deus. Diversos textos das Sagradas Escrituras nos falam da fidelidade de Deus. Por exemplo, Paulo diz que mesmo que o homem cristão seja infiel, ou a mulher cristã seja infiel, Deus permanece fiel. O Senhor é fiel em todas as situações da nossa existência. A fidelidade do Senhor não é abalada por nada. Mesmo que a minha vida não seja tão fiel, o Senhor continua fiel àquilo que me prometeu. Portanto, meus amados, essa é uma promessa que temos. Temos da parte de Deus a promessa da provisão e também da proteção do Senhor nosso Deus. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 91, um salmo conhecido, inclusive é um salmo que muita gente deixa aberto, não é? Numa estante, em casa, sobre uma mesa, como se fosse um amuleto. E a Bíblia não é para ser usada dessa forma. Mas o Salmo 91, nos versos 3 e 4, meus amados, nos promete exatamente, os dois textos nos prometem a proteção bendita do Senhor nosso Deus. O verso 3 e o verso 4. A palavra diz: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro é o caçador de passarinhos. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Essa é a promessa de proteção do Senhor nosso Deus. A verdade do Senhor é pavês, um escudo grande,
e há também um escudo menor. Então o Senhor nos protege em todas as situações da vida. Uma senhora já de idade avançada disse certa vez que havia sofrido muito, principalmente por causa de preocupação e medo de coisas que nunca aconteceram. Situações e medo de coisas que nunca aconteceram. E durante toda a sua vida ela sofreu muito com isso. Uma serva de Deus, uma holandesa, que teve um papel muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, falando sobre isso, discorrendo sobre este assunto, ela disse o seguinte: creio que, quando nos preocupamos, praticamente nos comportamos como ateus. Vejam bem o que ela disse. Aquela holandesa já falecida, que confiava muito em Deus, Corrie ten Boom, se não estiver enganado na pronúncia, nessa pronúncia de fala holandesa. Eu creio que, quando nos preocupamos, praticamente nos comportamos como ateus. E disse mais: ou cremos em Cristo ou não cremos. Ou cremos na pessoa bendita de Jesus ou não cremos. Ou confiamos em Cristo ou não confiamos. E ela disse, falando a respeito daquilo que Jesus ensinou, o Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. A pergunta é: ele venceu? O Senhor Jesus venceu o mundo? O que ele diz, o que ele falou, o que ele proferiu é verdade? Ele venceu o mundo? Ou ele apenas nos prega uma peça de mau gosto? Será que de fato Jesus venceu o mundo? Ele disse: eu venci o mundo. Meus amados irmãos, muitas vezes procedemos como pessoas que usam a esteira rolante de um aeroporto, mas não colocam a pesada mala no chão. Não colocam, ficam segurando aquela mala pesada, preferindo segurar todo o peso. E a esteira rolante está lá. E você pode depositar a sua mala pesada sobre aquela esteira e ficar livre daquele peso. Mas muita gente continua carregando a sua pesada mala. Não a deixa ali no chão. Nós fazemos muitas vezes isso. Simplesmente não nos aventuramos a entregar a nossa carga de preocupações. E nós somos crentes. Confiamos na palavra de Deus, cremos na palavra do Senhor, aceitamos a Bíblia como regra de fé e prática. Jesus está dentro do nosso coração, mas simplesmente não nos aventuramos a entregar a nossa carga de preocupações. Jesus venceu o mundo. E Ele venceu o mundo por nós. Então observem bem, aquele que quer se preocupar conosco, que cuida de nós, e nos conclama na Bíblia: não se preocupem. O Senhor nos conclama isso: não se preocupem. Porém, nós continuamos com as nossas preocupações.
Na prática, meus amados, como demonstramos que não nos preocupamos com nada? De forma prática. Não teorizar, mas de forma prática, como nós demonstramos que não nos preocupamos com nada? O apóstolo Paulo, neste texto de Filipenses, ensina a igreja, verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Senhor as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Agora olhe para o verso 7 de Filipenses 4. Aí Paulo completa dizendo: e a paz de Deus, não a paz dos homens, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? É uma promessa bíblica. No verso 6, o Senhor diz: por favor, não andem ansiosos de coisa alguma. No verso 7, a palavra está nos dizendo: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa alma, o vosso íntimo e a vossa mente em Cristo Jesus. Na paráfrase da Bíblia Viva, o verso 6 está escrito assim: não se aflijam com nada. Como é difícil, não é, irmãos? Como é difícil a gente confiar nesta promessa das Sagradas Escrituras. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se preocupem de agradecer-lhe suas respostas. Então a palavra diz: não se aflijam com nada. E quantas vezes nós estamos aflitos, ansiosos demais, A exortação de Deus: não andeis ansiosos. Deixe-me dizer uma coisa a vocês nesta manhã. Não é um conselho. Não é um conselho. Não é um conselho amoroso, um desejo ou um pedido. Não é um conselho que você segue se quiser. Não é um pedido de um amigo, um pedido amoroso, um desejo amoroso, mas uma ordem. O Senhor diz: não andeis. Não é um conselho. O Senhor está dizendo àquele que é crente, aquele que deposita a sua confiança no Senhor: não ande ansioso. E o Senhor está aqui determinando, é uma ordem. Nela, somos chamados a assumir a tarefa mais pesada dos cristãos: deixar a ansiedade. Essa é a tarefa mais pesada do crente. Confiar totalmente em Deus. Confiar totalmente na graça do Senhor. Confiar na misericórdia do Senhor nosso Deus. Meus queridos, existem muitas coisas que podem nos preocupar.
problemas familiares, aí surge a pergunta: o que será dos nossos filhos? O que acontecerá se eu perder o emprego? O dinheiro ainda será suficiente para todos? Nos negócios, no último ano as coisas correram bem, mas neste novo ano, será que venceremos todos os obstáculos? São situações da vida, são dilemas da vida, que todos nós enfrentamos diariamente, todo dia, a toda hora, a todo instante. Porém, a determinação do Senhor é a seguinte: não andeis ansiosos. Não é um conselho, não é um pedido de um amigo, é uma determinação, é uma ordem do nosso Deus. Há outras preocupações: medo de câncer, que leva a uma atriz como Jolie a tirar os seios, fazer outras cirurgias, com medo de câncer. Medo de câncer, medo de infarto, medo de qualquer outra doença ou de acidente, medo de alimentos que prejudicam a saúde, medo da morte repentina, medo da guerra, da aflição e por aí vai. Essas coisas todas povoam a nossa mente e nos causam muita preocupação. Talvez, meus amados irmãos, na lista das preocupações até existam coisas com as quais poderíamos dizer o seguinte: nesse caso, tenho razão em me preocupar. Talvez nessa lista há coisas assim. Todavia, simplesmente devemos concordar que esse procedimento é totalmente contrário à ordem de Deus. Totalmente contrário àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E nós cremos que a Bíblia é a palavra bendita do Senhor nosso Deus. Eu creio que o que está aqui é a verdade absoluta de Deus. Que não há nada de mentira, não há fato histórico equivocado. Eu estou terminando de ler um livro que se chama Zelota, escrito por um historiador. Ele é de origem iraniana, mora nos Estados Unidos. Ele destrói completamente a teologia paulina. E ele começa a mostrar historicamente, por exemplo, que a morte de João Batista não aconteceu daquela forma. E ele começa a tentar insinuar que Jesus era simplesmente discípulo de João Batista, e que depois da morte de João Batista, o Senhor iniciou o seu ministério, esquecendo alguns textos. Por exemplo, quando João Batista diz que ele cresça e eu diminua. Quando o Senhor se apresenta para o batismo, João Batista diz: olha, eu não posso batizá-lo. Então, meus amados, aquele homem, ele tenta, através da história, mostrar alguns equívocos da Bíblia. Eu creio na palavra do Senhor, iniciando com o primeiro verso das Sagradas Escrituras e terminando com o último, lá do livro do Apocalipse. Eu creio nas promessas de Deus, porque são promessas imorredoras, em nome de Jesus. Portanto, quando pensamos nessas coisas, o nosso procedimento é
totalmente contrário à ordem de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se alguém me perguntar, pastor, é fácil viver dessa forma? Eu direi que não. É um exercício de fé. É disciplinar a vida. É olhar para as sagradas escrituras com outros olhos. É buscar ao Senhor em oração. É buscar ter uma vida piedosa, uma vida santa aos pés do Senhor. Mas deixe-me dizer outra coisa. Racionalmente, é claro que nós nos preocupamos. Nos preocupamos de fato. Mas o cuidado do Senhor nosso Deus está acima do nosso entendimento. Amém, meu irmão? O cuidado do Senhor nosso Deus está acima da nossa razão. Totalmente acima da nossa razão. Por isso Paulo escreveu: não andeis ansiosos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Presta atenção, meu irmão. Escute com muito carinho. A paz que Deus dá excede e vence qualquer dúvida da nossa mente e supera todas as ansiedades. É a paz de Cristo. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Essa paz que está em nossa vida, essa paz que o Senhor nos deu, essa paz enche o nosso coração. A nossa alma fica tranquila diante do Senhor, o nosso coração fica tranquila. Essa paz nos guarda na comunhão com Cristo Jesus. Não andeis ansiosos, porque grande é o Senhor. Não ande ansioso, porque grande é o Senhor. O Senhor é maior do que a sua ansiedade. O Senhor é maior do que a sua aflição. O Senhor é maior do que a sua preocupação. O Senhor é maior do que todas as coisas. Amém, meu irmão? Por que a Bíblia insiste tanto em que, como cristãos nascidos de novo, não devemos nos preocupar? Não andeis ansiosos. Por que a Bíblia insiste tanto? Porque a palavra do Senhor insiste tanto nesse tema. Sabem por quê, irmãos? Porque nisso resplandece a grandeza de Deus que excede a tudo. Resplandece a grandeza do Senhor nosso Deus. Resplandece a grandeza daquele que é eterno, daquele que é o guardador da nossa vida. Ele guarda a nossa vida em qualquer situação. E o Senhor é poderoso e muito cuidadoso. E que nós não precisamos nos preocupar com nada. A ansiedade não precisa dominar a nossa vida. Por isso Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro 5, verso 7. Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Certamente, meus queridos, uma coisa não funciona sem a outra.
Somente quando lançamos todas as nossas ansiedades sobre o Eterno, então Ele cuida de nós. Enquanto eu estiver carregando a minha mala, sentindo o desconforto daquele peso, enquanto não entregar nas mãos do Senhor, eu não vou descansar. Uma coisa não funciona sem a outra. Quando ponho a minha ansiedade nas mãos do Deus eterno, Ele cuida de mim. É a experiência de tantos. É a experiência de tantos servos de Deus. Basta a gente folhear a Bíblia Sagrada e vamos encontrar essa verdade. Agora, se o cristão continua arrastando a sua ansiedade, então nós mesmos criamos muita aflição. Se o crente ainda continua teimando em arrastar a sua ansiedade, ele continua arrastando a sua aflição. Continua arrastando vida fora muito sofrimento e muita inquietação. Além disso, meus amados, toda preocupação não adianta nada, pois o próprio Senhor Jesus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua existência, à sua vida? Um côvado são 66 centímetros. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, meus amados, quem assim mesmo tenta resolver sozinho os seus problemas, seus próprios problemas, mostra que não reconhece a grandeza de Deus, ou seja, torna o Senhor pequeno e rouba-lhe a sua honra. Torna o nosso Deus muito pequeno e rouba dele a sua honra. Deixe-me fazer algumas perguntas que podem ser úteis para todos nós. Você crê que o Senhor Jesus ouve as orações? Crê mesmo? Que as orações são ouvidas pelo Senhor? Que não é um exercício que fica perdido no vazio, no vácuo da história? Todos acreditam que o Senhor Jesus de fato escuta as nossas orações? Amém, irmãos? Você crê que Deus cuida de nós? Você crê que Deus zela pelos interesses que honram ao seu nome? Você crê que Deus consegue resolver mesmo as nossas maiores dificuldades? Você crê que nada em nossa vida passa despercebido para o Senhor Jesus? Eu creio nisso. Você crê que Deus é todo poderoso? Que Ele é o Deus todo poderoso? Você crê que Deus nos dirige e faz com que tudo contribua para o nosso bem? Está escrito na carta aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós cremos de fato nisso?
Se você pôde responder a todas as perguntas afirmativamente, então, por que ainda se preocupa? Se você respondeu afirmativamente a todas essas perguntas, por que a preocupação continua ainda dentro da sua cabeça? Eu quero dizer o seguinte, e eu quero encerrar aqui, domingo a gente continua. Racional e teoricamente, sabemos tudo muito bem. Racional e teoricamente, sabemos tudo muito bem, sabemos de cor, promessas como, por exemplo, o Salmo 23 que lemos no início do culto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Racional e teoricamente conhecemos todas essas coisas. Está aqui na nossa cabeça. Sabemos de cor. Somos instruídos e crescemos no discipulado cristão. Podemos testemunhar de experiências que tivemos com o Senhor. Mas, mesmo assim, ainda não aprendemos a entregar as nossas preocupações totalmente ao Senhor. A gente é discipulado, a gente aprende, a gente vem ao culto, a gente escuta e a gente cresce no discipulado, a nossa fé é aumentada, a gente canta com alegria, porém, nesse ponto, todos nós estamos em falta. Todos nós falhamos. Ainda não aprendemos a entregar as nossas preocupações totalmente ao Senhor. Domingo a gente continua. Tem muita coisa pela frente ainda. E eu espero em Deus, a partir de mim, que eu aprenda esse mandamento de Deus. Que não fique somente na teoria. Não fique somente no meu lado racional. Mas que eu confie totalmente no Senhor. Assim eu aprenda a descansar em Deus em qualquer situação da minha vida. Que a igreja aprenda a descansar no Senhor em qualquer situação da vida. Porque de fato, Ele cuida de nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. De nada mesmo. Porque Ele cuida de nós. Amém, meu irmão? Curve a sua cabeça. E seja qual for a situação que inquieta a sua vida, que inquieta a sua alma, que aflige a sua mente, que transtorna o seu viver, que traz preocupações profundas à sua alma, nesse momento, em nome de Jesus, entregue tudo nas mãos de Deus. Põe a sua mala de preocupação nas mãos do Eterno. Em nome de Jesus. Amado Deus, graças te rendemos pela tua presença aqui em nosso meio, pela ordem que recebemos do Senhor. E de fato, não podemos nos preocupar com nada. O Senhor escolheu caminhar conosco. E em todas as aflições da nossa vida, o Senhor está ao nosso lado.
quando estamos diante de problemas que aos nossos olhos são insolúveis. Quando o Senhor intervém, quando entregamos nas mãos do Senhor, a ansiedade desaparece. A paz de Cristo toma conta do nosso ser, da nossa mente. Descansamos em Cristo, descansamos nas promessas do eterno Deus, promessas que não são vazias, são promessas verdadeiras. Que a igreja aprenda a descansar no Senhor, aprenda a deixar a ansiedade e confiar na misericórdia divina, confiar no amor de Deus, confiar no cuidado do Senhor. Pai amado, assim oramos, já te agradecemos pela mediação de Cristo, já te agradecendo em nome de Jesus, pela mediação do nosso bendito e eterno Salvador. Assim, ó Pai, descansamos das nossas aflições, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. Essa música nos diz: confiarei em Ti, Senhor. Confiarei no Senhor. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma, como ouvimos nessa manhã, mas devemos depositar no Senhor todas as coisas. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, quem mais não fará? Os cuidados e males do amanhã, até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, mas não fará por mim. Eu não tenho que andar preocupado, os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Eu confiarei em Ti, Senhor, confiarei em Ti, Senhor, minha esperança em Ti. Não há maior
Confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber meu Deus cuida de mim. Creia nisso, meu irmão. O nosso futuro, meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas do Senhor. Me fez confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há a última vez, confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Aleluia. Diga isso. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti. Amém. Glória a Deus. Oremos. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito recaiam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Podem assentar, irmãos. Ricardo com a palavra. Amanhã desperta Débora a partir das 19h30. Às 18 horas, o nosso culto aqui no templo. Paz do Senhor, irmãos. Serão breves os avisos. Queria primeiramente dizer que a classe de adolescentes vai fazer aquela troca com a classe de batismo. Então os adolescentes ficam aqui naquela classe da escada ali embaixo, e os irmãos da classe de batismo vão lá para o anexo no primeiro andar. A classe de discipulado que nós temos também, eu queria convidar aqueles irmãos que são chegados recentes na igreja, que não participaram muito. Nós temos uma classe para aqueles que estão chegando agora à igreja, estão conhecendo a palavra. Então é a classe de discipulado com o irmão Marcos André e a irmã Ildeomar. Ela funciona aqui em cima, nessa sala aqui ao lado. Então, aqueles que estão chegando na igreja e pretendem frequentar uma classe, podem procurar a mim ou então a irmã Hilde. E a classe também de pós-batismo. Eu quero insistir sempre com os irmãos que se batizaram, se puderem frequentar a classe de pós-batismo, é importante e é necessário. Então nós temos aqueles que fizeram o último batismo na igreja, frequentem a classe de pós-batismo, porque são estudados temas importantes para a vivência cristã de cada um. Mais um aviso, em razão da falta de água, os banheiros ali estão interditados do anexo. Então, se os irmãos quiserem usar o banheiro, então usem o banheiro aqui do templo por causa da falta de água. E agora eu queria apresentar os aniversariantes do dia 6 até hoje, né, aqueles que estão matriculados nas escolas bíblicas, nas classes da EBD.
temos o da classe Shalom, o Roberto, não sei se o Roberto veio, Roberto Lopes, da classe Estevão, o Valfrânio, e da classe de adolescentes, o João Vitor. Mais alguém está aniversariando ou aniversariou do dia 6 desse mês até hoje, o dia 19? Alguém fez aniversário nesta data? Fique em pé, o Val está ali. João, Roberto, a Sheila. Fique em pé, meu irmão, fique em pé, a gente vai. E aniversários de casamento também, aqueles irmãos que estão completando, ou nesse período completaram, né, aniversário de vida conjugal, que fiquem, se alguém estiver completando, também fiquem em pé. Ninguém? Então vamos orar, né? Josimar, fez mensagem de casamento? Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta manhã, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, dirija as nossas vidas, ó Pai, as nossas mentes, que a tua paz, Senhor Deus, possa dirigir o nosso entendimento, Pai, que nós possamos não ter ansiedade, não nos preocuparmos, ó Deus, com os problemas que enfrentamos, ó Deus, no dia a dia. Que o Espírito Santo possa dirigir, Senhor Deus, o nosso coração, os nossos passos, e possamos sempre acreditar que o Senhor está direcionando e irá resolver todos os problemas, as dificuldades, está cuidando de nós, ó Deus. Obrigado pela vida de cada servo teu, ó Deus, que completou, ó Deus, aniversário, fez mais um ano de vida ou mais um ano de casamento, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da vida deles também, ó Pai. Que a tua mão permaneça sobre cada um, sobre esta igreja, e nesta manhã na escola bíblica, Senhor, continua falando conosco. Abençoa os professores, Senhor Deus, que eles possam trazer, ó Deus, a tua palavra e possam falar ao coração de cada um de nós. Nos abençoa, é assim que oramos, ó Deus, e te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.